Fala pessoal, eu sou o Rafael. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado aí no Brasil, mas a gente está passando aqui para trazer as métricas de três criptos do nosso portfólio e a gente já começa parabenizando a rapaziada que está assistindo aí os vídeos, está acompanhando o canal, está colhendo informação para fazer as suas trades e a gente já fala aqui da LTC, né, a LTC Litecoin, que ontem a gente comentou, né, no vídeo. Quem entrou em trade na LTC, a LTC abriu o último candle aqui, a última vela de quase 15%, 14,95%, ou seja, quem entrou em trade com as métricas, né, que a gente trouxe ontem, teve aí mais de 10% de lucro com certeza, tá? Então, parabéns. Isso faz com que a gente já atualize aqui o nosso catálogo de trades, né? Então já está aqui a LTC com 10% de lucro, a primeira trade desse mês de novembro. Nós que temos aqui nesse Excel, né, registradas 18 criptos desde o final de setembro, desde o dia 20 de setembro. Se você quiser dar uma olhadinha, né, nessas trades, nesse documento aqui, Excel que eu estou te mostrando, tem um link aí, tá? É um link público para que vocês possam estar acompanhando também um pouco da evolução aqui do canal. Nós temos aqui no canal 41 vídeos de trades que nós fizemos, o que dá mais de 20% de lucro por trade, tá? Então isso mostra que a nossa estratégia é uma estratégia que funciona. É uma estratégia que necessita muita calma, ou seja, a paciência é fundamental, muita racionalidade e constância, né? Então, com essa estratégia, a gente vai fazendo boas trades, tá? Não é que a gente vai aí aguardar esses pumps de 200, 400% de lucro, mas a gente, de forma constante, vai fazendo boas trades e vai tendo um excelente retorno. Sempre lembrando que eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia, tá? E a nossa estratégia, mais uma vez, conservadora, que visa a proteção do capital, tá? Então, primeira cripto de hoje, a gente vai falar aqui da Algorand, né? Algorand que, olha só, a gente teve esse momento hoje aí, né? Federal Reserve falou, tá? Aumentou as taxas de juros nos Estados Unidos, teve um pump and dump, né? Muito rápido, tá? Mas no caso da Algorand, ela está se mantendo estável, tá? Em relação ao seu valor das últimas 24 horas. A gente teve aí muitas criptos retrocedendo, inclusive já a gente vai passar para umas que estão retrocedendo. A máxima nessas últimas 24 horas foi 0,3661 e a mínima ficou em 0,3434, isso para a Algorand, tá, pessoal? Então já vamos aqui dar uma olhadinha nas métricas da Algorand. A gente teve o sinal de venda, né? O sinal de venda foi quando bateu aqui em cima, só para a gente dar uma olhadinha, a Algo chegou a bater lá em cima no dia 31, né? 0,3809 e a partir daí retrocedeu um pouco. A gente teve o sinal de venda, né? Então, se você entrou aqui e saiu nesse primeiro sinal de venda, você teve ali mais ou menos uns 15, 18% de lucro. Se você chegou a acompanhar, né, o stop loss, como eu sempre falo, e foi aproveitando ao máximo da sua trade, seguramente você fez ali mais uns 5, 8%, ou seja, excelente lucro em pouco tempo, mostrando que essas nossas métricas que a gente traz aqui funcionam e como funcionam, né? Tá, então fica aí a dica, LTC 10% de lucro em menos de 24 horas, excelente. Se todo dia tivesse uma dessa, né, pessoal, aí a gente não precisava mais nem se preocupar. Mas vamos lá então. Se você quiser entrar com ordem de mercado, agora na Algo, ponto 3479, foi a nossa ordem de mercado. A Algo está um pouquinho acima disso, está quase batendo 36, e aí você já sabe, 4% de lucro já acerta ali o seu limite de venda para ter um bom lucro. Se quiser acompanhar a trade, já sabe, tem que ficar regulando seu stop loss para tirar o melhor proveito. Se está com medo de que o mercado corrija e quer proteger o seu capital, como a gente sempre comenta aqui, divide o seu capital. Primeiro limite de compra, 0,27. Segundo limite de compra, 0,19. Terceiro limite de compra, 0,09, tá, pessoal? Isso aí para Algo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. E a gente já passa aqui para falar de uma cripto do metaverso que, olha só, nesse momento, né, tá recuando. A gente tá falando da Decentraland Mana, né, batendo ponto 6203, está caindo 4,82% em relação ao seu valor das últimas 24 horas, chegou a corrigir mais, né, como vocês podem ver. Aqui a máxima nessas 24 horas foi 0,6549 e a mínima foi agora há pouco, que deu 0,6079, exatamente quando ela desceu aqui nessa correção depois desse pump durante a conferência, não, a entrevista, né, o discurso lá do Fed, tá, pessoal? Então, vamos passar aqui para as métricas da Mana para a gente ver como é que tá
A Mana também, né, como algo, a gente teve sinal de compra e sinal de venda. Quem conseguiu aqui acompanhar com o stop loss teve um lucro muito interessante, tá, nesses últimos dias. Mas enfim, se quiser entrar no mercado agora, ponto 62,80, né, a Mana tá ponto 62, ou seja, está inclusive com o melhor ponto de compra, já acerta ali os 4%, se quiser fazer um scalp, se não, tem que ficar ali, né, regulando, né, acertando seu stop loss para que você possa ter o máximo de proveito nessa trade. Se você tiver com medo de que o mercado corrija, quer proteger o seu capital, divide aí o seu capital e o primeiro limite de compra está em ponto 48, segundo limite de compra ponto 35, terceiro limite de compra ponto 17. Isso para Mana, qualquer dúvida vocês deixam aí no comentário mais uma vez. E a gente vai passar agora para a última cripto de hoje, tá? A gente vai falar da Sand, The Sandbox, né? Que inclusive é o nosso desafio 20% de lucro por mês, que a gente começou lá em setembro, ou seja, a gente está aí com 2 meses de desafio praticamente, né? Não está indo muito bem, essa é a grande verdade. Eu perdi o momento, não deixei passar o segundo momento, tá? E a gente vai já dar uma revisada nesse desafio. Primeiro vamos dar uma olhadinha como estão as métricas e aí a gente já comenta como está o desafio, tá? Então a Sand, desculpa, nesse momento, ponto 80,91, olha só, está recuando 6,6%. Em relação ao seu valor das últimas 24 horas, a máxima ficou em ponto 86,89 e a mínima ponto 79,13. Foi agora há pouco também que eu estava acompanhando, tá? Vamos passar aqui para as métricas da Sand, né? Nós que tivemos aqui esse sinal de compra, né? Quando sai um sinal assim mais reforçado de compra, é um bom ponto de compra. A gente teve o sinal de venda. Quem acompanhou o stop loss, e nesse caso eu vou já passar para o nosso desafio, porque eu tive que acompanhar esse nosso stop loss para não sair com perda, tá? E consegui fazer uma saída aqui, lá no dia, vamos já mostrar aqui, foi aqui foi no dia 30 ou foi no dia 30? Foi no dia 30, né? Foi no dia 30, dia 30 foi domingo, exatamente. No domingo, né, 2 dias atrás, conseguimos, e eu vou já mostrar para vocês, tá? Nesses últimos dias a gente não teve um sinal, pode ser que com essa correção a gente veja alguma possibilidade, porque a gente chegou a bater ponto 79, né? Mas enfim, de momento a gente aguarda, espera, não tem nenhum tipo de movimentação na Mana em relação aos nossos sinais aqui, tá? Principalmente nesse último dia, né? A gente teve essas barras aqui na parte alta do gráfico de forma avermelhada, ou seja, o que indicavam essa tendência de baixa, o que ocorreu, né? Mas hoje a gente não teve nenhum tipo de sinal que possa confirmar uma tendência de alta ou de baixa. No caso, a gente espera, pode se posicionar também, né? É sempre interessante, tá? Se quiser entrar no mercado, a ordem de mercado ficou em 82,36. Nesse momento está batendo 81,13, né? Está inclusive melhor do que isso. Se quiser fazer um scalping, já sabe, 4% de lucro, se não, fica lá, né? Você tem que ficar, né? O mercado volátil, o mercado tão, digamos assim, que um suspiro do outro lado pode afetar tudo. Então, se você entra em trade, você tem que ser responsável com a sua trade, tem que ficar acompanhando, ver qual é o tipo de lucro que para você é interessante. No final das contas, quem decide como investir o seu dinheiro é você mesmo, tá? Então você tem que ficar acompanhando ali com o stop loss para que você possa tirar o máximo proveito, tá? Se você tiver, né, querendo proteger o seu capital, em caso de correção no mercado, o primeiro limite de compra é ponto 63. Então, só para exemplificar, vamos supor que eu tenho $100. Então, se eu quiser utilizar só esse limite de ponto 63, dentro da nossa estratégia, eu entraria com $50 em ponto 82 na ordem de mercado e $50 em ponto 63. E aí eu iria dividindo o meu valor total de acordo com o número de ordens e os limites que eu utilizo, tá? Então, primeiro limite, ponto 63, segundo limite, ponto 45, terceiro limite, ponto 22, tá? Isso para Sand no dia de hoje, dia 2 de novembro, e a gente já passa para falar do nosso desafio. O nosso desafio que, como eu reportei para vocês aqui, trouxe aqui no último vídeo, né? Eu perdi o momento, né? Foi um erro meu, e quando você erra, ou você tem condições de aguardar, ou então você vai sair com prejuízo. No meu caso, como eu já falei, eu tenho condições de aguardar até a recuperação do mercado, né? Então nós entramos lá no dia 3 de setembro com $100. Tá aqui, esse link, pessoal, quem quiser acompanhar, tem um link aí, é o mesmo link das trades, tá? Esse Excel, tá? Então tem todas as informações, tá? Então no dia 30, né, a gente vendeu aqui, inclusive está aqui a data da venda já inserida, né? No dia 30 a gente saiu da trade com ponto 94,
com 2% de lucro, 2,46% de lucro. Então a gente saiu com 102,46. O nosso objetivo agora é 172,80, ou seja, a gente está bem longe do nosso objetivo. Isso por quê? Porque já entramos no terceiro mês. Então, nesse mês, como é a questão que eu sempre comento dos juros compostos, né? Então, a gente acumula 20% no primeiro mês e esses 120, que seriam o resultado dos 20% sobre os 100, eles têm que incidir 20% sobre os 120 e não sobre os 100. E aí a gente vai acumulando capital. No terceiro mês é 172, tá? Isso para essa trade que a gente, né, infelizmente, eu falei para vocês, perdi um momento, tá? Mas só para que vocês vejam como, às vezes, é melhor uma saída, assim, com um lucro inexpressivo, né, um lucro mais reduzido, que paga as taxas e você sai ali com alguma coisa, e que, por exemplo, se nós fôssemos entrar agora na Sandy com os 102,46, nós teríamos, né, bem mais criptos que essas 109 que nós temos agora, ou seja, nós estaríamos passando de 120 Sands, tá, no caso, ou seja, a gente já estaria acumulando, né, mais cripto do que o nosso, digamos assim, o nosso total de criptos inicial. Então, esse é o ponto da estratégia, saber sair também para poder voltar a entrar num ponto ainda melhor e acumular cripto, tá? Então, em relação a isso, em relação à estratégia, não está dando certo, né? Até agora a gente não conseguiu ter aquele êxito que a gente gostaria no caso da Sandy. Mas a gente tem dentro aqui das nossas criptos um exemplo claro de como essa nossa estratégia funciona, que é a estratégia da Dogecoin. Então, por exemplo, no dia 24/9, né, se vocês quiserem, inclusive eu deixei aqui, né, o cálculo já feito para quem quiser acompanhar e dar uma olhadinha, tá? No dia 24/9 a gente fez uma cripto na Doge com 12% de lucro. Se a gente investiu 100, a gente saiu com 112, tá? No dia 4/10, ou seja, 10 dias depois, a gente fez outra cripto, outra trade com a Doge, né? E aí a gente pegou e fez 10%. Né? Então, de 112 a gente passou para 123,2. E lá no dia 22, né, a gente começou a ter esse pump. Eu saí antes, já com 20% de lucro, né? Deixei de ganhar, eu já expliquei isso aqui, mas dos 123 a gente passou para 147. Quando o nosso target de isso a gente está considerando um mês, né? Dentro de um mês, o nosso target era fazer 20% dos 100. Aqui a gente já está fazendo 47%. Então, isso mostra que essa nossa estratégia funciona. No caso da Sandy, né, eu já falei aqui, houve um erro meu, eu deveria ter saído bem antes dessa trade, quando tive a oportunidade, mas enfim, são coisas que acontecem e como a gente vai fazendo um equilíbrio entre trades, né, que são bem-sucedidas e outras que não, esse nosso capital, ele vai pelo menos se equilibrando, tá? E a gente vai tendo lucros. Ok? Então, no caso da Sandy agora, a gente fecha essa trade, eu coloco aqui em verde para dizer que a trade já foi concluída, tá? E agora a gente tem aqui o total de 102,46 para entrar em trade, ou seja, quando eu entrar em trade, eu vou colocar aqui as mesmas informações, pode ser qualquer cripto do nosso portfólio. A gente pode voltar a entrar na Sandy? Pode. A gente pode escolher uma outra cripto do nosso portfólio? Pode também. E assim que essa cripto for escolhida, toda a informação vai estar aqui. Pode ser uma entrada parcial, pode ser uma entrada com o valor total do nosso capital, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Mas por hoje é só. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Quem puder já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela força pra gente aí, pra gente estar trazendo mais vídeos. Mais uma vez, nossa estratégia provando que funciona. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.